Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Isso sem Bom falar que dia. Hoje são 22 de março de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, uma escola que pertence à Aeronáutica Brasileira. Essa escola fica em Barbacena, no estado de Minas Gerais. Veja a questão aí. Temos assim: leia as frases abaixo. E aí, 4 itens. O primeiro item: o ser que é ser transforma tudo em flores. O segundo item: fica sereno num sorriso justo. O terceiro item: enquanto tudo em derredor oscila. O quarto item: quando rimos, rimos com o corpo todo. E aí vem a questão. Quanto à regência dos verbos acima, pode-se dizer que, e aí as opções A, B, C, D. O que essa questão quer? Muito bem, essa questão, como você vê aí, ela traz 4 orações, no item 1, 2, 3 e 4. 4 orações. E ela quer que você encontre a única opção que traga uma informação correta sobre alguns verbos aí nessa oração. Então veja bem, você vai procurar a única opção que traga uma afirmação correta sobre alguns verbos que estão aí nos itens acima. Procure essa opção aí, que contém uma afirmação correta. Procure. Depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Veja que a questão é sobre regência verbal, regência dos verbos. Na pura acepção da palavra, o que marca a regência de um verbo é o contexto, é o lugar em que ele se encontra numa determinada oração. Então, a transitividade de um verbo ou a intransitividade é marcada pelo contexto. Entendeu? Pelo contexto. Um verbo pode ser de ligação, um verbo pode ser ao mesmo tempo intransitivo, ele pode ser transitivo direto. O mesmo verbo, ele vai mudar a regência, dentro do contexto. Por exemplo, o verbo comer. Se você vai a um dicionário, você vai a uma gramática, você vê lá que o verbo comer é verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Eu digo assim: Henrique Agostinho Silvério comeu carne de porco. Henrique Agostinho Silvério comeu carne de porco. Aí eu pergunto: Henrique Agostinho Silvério comeu o quê? Aí vem um complemento: carne de porco. Então, carne de porco é o objeto direto. O verbo comer aí é verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Henrique Agostinho Silvério comeu. Comeu o quê? Carne de porco. Objeto direto. Viu aí? O verbo comer. Só que eu posso colocar o verbo comer como intransitivo, que não pede complemento algum. Entendeu? É por isso que o verbo, a regência de um verbo é marcada pelo contexto. Então eu dei um exemplo aí. O verbo comer, transitivo direto. Agora eu vou dar um exemplo do verbo comer como intransitivo. Não pede complemento algum. O mesmo verbo. Veja, eu digo assim: Edson Martins comeu muito. Pronto. Edson Martins comeu muito. Nessa oração, o verbo comer já não é mais transitivo direto. O verbo comer nessa oração, Edson Martins comeu muito, o verbo comer é intransitivo, não pede complemento algum. Então você viu, não é? Que o verbo comer pode ser transitivo direto ou pode ser intransitivo. O que vai marcar o verbo, a regência, é o contexto. Edson Martins comeu muito. Aí o verbo comer é intransitivo. Não existe complemento aí. O muito é apenas um adjunto adverbial de intensidade. Edson Martins comeu muito. Viu aí, gente? O que marca a regência de um verbo é o contexto. Então, vamos à questão aí. A opção A diz que os verbos transformar e ficar, nas orações acima, são transitivos. Transitivos. Então, vamos ver isso aí. O ser que é ser transforma tudo em flores. Veja esse verbo aí, transformar. Quem transforma, transforma alguma coisa em algo. Transforma o quê? Tudo. Transforma tudo em quê? Em flores. Então veja, o verbo transformar, quem transforma, transforma alguma coisa em algo. O tudo aí é o objeto direto e em flores, objeto indireto. Então, nessa oração aí, o ser que é ser transforma tudo em flores. O verbo transformar, ele é um verbo transitivo, não é isso? Direto e indireto. Ele é um verbo transitivo. E vejamos agora o verbo ficar, na opção A. A opção A diz que o verbo ficar também é transitivo. Vamos ver.
o verbo ficar aí. No segundo item temos: fica sereno no sorriso justo. Então veja o verbo ficar aí. Fica sereno. Alguém fica sereno no sorriso justo. O verbo ficar aí, no item 2, é verbo de ligação, não é verbo transitivo. É no sentido aí de permanecer. Alguém permanece sereno no sorriso justo. Então o verbo ficar aí, no item 2, é um verbo de ligação. Permanece sereno, fica sereno, é sereno. Então o verbo ficar, no item 2, ele é de ligação. E a opção A está afirmando que o verbo ficar, no item 2, também é transitivo aí, igualmente ao verbo transformar. Não. Aqui está o erro na opção A. Na opção A, transformar é transitivo. Agora, o verbo ficar, não. O verbo ficar é de ligação. E a opção A está afirmando que o verbo ficar é transitivo também. Não. Opção A, errada. Vejamos a opção B de bola. Ela está afirmando que os verbos ser, ficar e rir são de ligação. Então vamos ver logo no início. No item 1, o ser, que é ser, veja aí. O ser, que é ser, transforma tudo em flores. Esse verbo aí é, o ser que é, verbo ser, é. Esse verbo aí, ele é de ligação. Ele é de ligação. Ele traz aí o estado em que uma pessoa se encontra. O estado em que uma pessoa se encontra. O ser, que é ser, verbo ser, é. É aí um estado da pessoa, é verbo de ligação. O verbo ficar também é de ligação. Fica sereno, permanece sereno, é sereno, também é verbo de ligação. E diz a opção B que o verbo aí na oração, rir, verbo rir, também é de ligação. Não. Vejamos aí a oração com o verbo rir. Veja o item 4 aí. Quando rimos, rimos com o corpo todo. Olha aí. Quando rimos, o verbo rir, rimos com o corpo todo. O verbo rir, o verbo rir é um verbo intransitivo. Não pede complemento algum. Não é verbo de ligação. Quando rimos, rimos com o corpo todo. Nada de verbo de ligação aí. Então, o verbo rir, na oração, é intransitivo. Intransitivo. Não pede complemento algum. Então, a opção B de bola, ela acerta quando diz que o verbo ser é de ligação. E o verbo ficar também é de ligação. Só que ela erra quando diz que o verbo rir também é de ligação. A opção B está errada. Vejamos a opção C de casa. Ela traz dois verbos aí, oscilar e rir. E ela afirma que os verbos oscilar e rir, nas orações acima, são verbos intransitivos. Vamos ver. O verbo oscilar, no item número 3, diz assim: enquanto tudo em derredor oscila. Enquanto tudo em derredor oscila. Tudo oscila. Tudo em derredor oscila. O verbo oscilar aí, na oração acima, é verbo intransitivo. Não pede complemento algum. Tudo oscila. Enquanto tudo em derredor oscila. Verbo aí intransitivo. Não pede complemento algum. Tem sentido completo. Então a opção C até agora está correta. E o verbo rir, como já vimos também,
na oração acima, no item número 4, também é intransitivo. Então veja, a opção C está afirmando que os verbos oscilar e rir, nas orações acima, são verbos intransitivos. Então, a opção C está correta. É a opção que a questão quer. A opção C está correta. Vejamos a opção D de dado. Ela diz que os verbos transformar e rir, nas orações acima, são, ao mesmo tempo, transitivos diretos e indiretos. Como já vimos, a opção D está errada. O verbo transformar, ele é transitivo direto e indireto. O verbo transformar. Todavia, o verbo rir, não. Não. O verbo rir, na oração acima, é intransitivo. Intransitivo, não pede complemento algum. Então, a opção D de dado está também errada. A única opção correta aí, gente, a única opção correta é a opção C de casa. Porque os verbos oscilar e rir são verbos intransitivos. Mais um vídeo e muito obrigado.